Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Salmos, Salmo de número 125. Salmo de número 125. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vou convidar os irmãos para que fiquemos de pé, leiamos juntos, a uma só voz, o Salmo de número 125. Leiamos, irmãos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, bendito, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós somos o teu povo, nós somos o povo que clama pelo teu nome, Senhor. Nós estamos reunidos aqui e nesse momento de culto, de adoração, o que fazemos publicamente, nós também pedimos a tua orientação, iluminação e bênção para a leitura da tua palavra e a exposição da mesma. Nos ajude, Senhor, a compreender com clareza aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta noite. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, meditando nesse texto, algum tempo atrás, eu fiquei bastante pensativo e incomodado. E isso aconteceu em perceber que muitas vezes, com algumas notícias, eu me abalo. Com algumas notícias eu me abalo. O Salmo nos diz aí, os que confiam no Senhor não se abalam. E eu me surpreendi, fiquei bastante preocupado, incomodado, porque muitas vezes, na minha vida, eu tenho me abalado com notícias que chegam até a minha vida. Isso me deixou bastante preocupado. Ora, os que se abalam não confiam. Logo, se eu me abalo, eu estou declarando que eu não confio em Deus. De forma que nós poderíamos pensar nessa noite, como é que nós reagimos, como é que eu reajo quando meu filho cai de cabeça e desmaia? Como é que eu reajo? Como eu reajo com um acidente de automóvel? Como eu reajo quando o médico diz câncer, Alzheimer, Parkinson? Como eu reajo? Como eu reajo ao desemprego, a perdas financeiras, com a morte de alguém próximo? Como eu reajo? Isso me deixou bastante preocupado, meus irmãos. O Salmo nos diz aí, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Mas aí surge uma outra questão. O que significa não se abalar? O que significa finalmente não se abalar? Será que não se abalar significa ser uma pessoa fria, insensível, impassível, até mesmo cínica diante das situações da vida? Uma pessoa que não se importa com nada, uma pessoa indiferente? Será que é isso que significa não se abalar? Será que é isso que o salmista está nos dizendo? Eu creio, meus irmãos, que certamente não é isto que o salmista está nos ensinando. Mas até porque na palavra de Deus nós encontramos muitos homens, muitas mulheres na Bíblia que sofreram, que sentiram, que choraram e nem por isso deixaram de confiar em Deus. Nem por isso deixaram de acreditar em Deus. Vejamos alguns exemplos rapidamente aqui. Nos lembremos de Ana. Lembrem de Ana. Ana
a palavra de Deus nos diz que ela chorou porque ela queria ter um filho. E ela não chorou um pouquinho, ela chorou copiosamente, pedindo a Deus que lhe desse um filho. Mas ela não deixou de confiar em Deus, meus irmãos. Ela sofreu, ela chorou, mas ela não deixou de confiar em Deus. Nos lembremos de Davi, que nós estamos estudando aqui, quando foi disciplinado por Deus por causa dos seus pecados, e ele teve problemas familiares enormes por causa do seu pecado. Meus irmãos, Davi chorou amargamente a morte do seu filho Absalão, mas nem por isso ele deixou de confiar em Deus. Ele era um homem crente, um homem temente a Deus. Pensemos em Jó. Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. E não somente isso, meus irmãos, o livro de Jó nos diz na palavra de Deus que ele pegou uma doença que da cabeça até os pés ele ficou com feridas, e ele foi levado para um lixão, e lá ele pegou uma telha para se coçar. E nem por isso ele deixou de confiar em Deus. Meus irmãos, é tremendo nós vemos essas coisas. Pensemos no apóstolo Paulo, perseguido, espancado, açoitado, apedrejado, humilhado, tido como morto. Mas nem em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Pensemos no nosso exemplo máximo, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ao Calvário e ali derramou lágrimas de sangue. E ele, naquele momento de agonia, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nos momentos mais difíceis, ele continuou confiando no seu Pai. Então, meus irmãos, nós ficamos pensando nessa noite que não se abalar tem mais a ver com não se desesperar. Quando eu não me abalo, não é porque eu não sofro, não é porque eu não sou um ser humano, não é porque eu sou um super-homem, né? Mas é quando nós não nos desesperamos, nós não deixamos de confiar e crer que Deus está cuidando da nossa vida. É confiar em Deus mesmo no meio do sofrimento, sem se desesperar, sem pecar e sem abandonar a fé, sem abandonar os caminhos do Senhor. O Salmo nos mostra isso na sua estrutura. Se nós formos olhar para o Salmo aí, o Salmo começa com a seguinte frase: os que confiam, e vai terminar lá no final com os que se desviam. Então veja, nós temos os que confiam e os que se desviam. Essa é a estrutura que o Salmo vai nos ensinar nessa noite: aqueles que confiam e aqueles que se desviam. Meus irmãos queridos, a ideia então é que os que confiam, eles não se desviam. Aqueles que confiam em Deus, eles se abalam emocionalmente, mas não ao ponto de renegar a sua fé, não ao ponto de se desesperar, não ao ponto de abandonar e sair dos caminhos do Senhor. Eles não abandonam o seu Deus. Esse é um salmo de confiança. E nesse salmo aqui, nessa noite, nós queremos destacar pelo menos 2 motivos para que nós pensemos que em momentos difíceis da nossa caminhada, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nós não nos abalemos, nós não nos desesperemos, mas que nós continuemos a confiar no nosso Deus. O primeiro motivo que nós queremos destacar aqui nesse salmo é que Deus, ele nos protege fisicamente. Vejamos aí o versículo de número 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu, desde agora e para sempre.
Então, meus irmãos, o primeiro motivo aqui é que Deus, ele nos protege fisicamente. E essa figura, tida aqui no versículo de número 2, é uma figura que para o judeu era alguma coisa muito próxima, porque Jerusalém ficava a 800 metros de altitude, e todo judeu ia adorar a Deus no templo, e desde criança, desde a mais tenra idade, eles iam subindo para adorar a Deus nos degraus, subindo os degraus, subindo para o templo para adorar a Deus. E se nós olharmos aí para o nosso salmo, está aí, cântico de romagem, é até um anacronismo, mas no salmo de número 120 até o salmo de número 135, nós vemos os salmos dos degraus, os salmos da subida, ou seja, são nesses salmos que nós encontramos o povo de Deus subindo para adorar a Deus em Jerusalém. Enquanto eles iam subindo aqueles degraus, eles iam cantando, eles iam adorando, eles iam louvando a Deus, iam vendo aquela cidade que estava lá protegida por montanhas, uma proteção natural. E nós ficamos pensando nessa noite, meus irmãos, que nós não estamos protegidos por montanhas, então para nós isso não faz muito significado. Aliás, aqui ao nosso redor nós só temos prédios, né? Não temos montanhas, mas para eles era uma proteção natural, então eles olhavam para aquilo e sabiam que Deus estava protegendo naturalmente. Nós não temos montanhas, mas nós temos anjos, não é? A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E nós então temos os anjos, Deus tem os seus enviados, Deus tem os seus emissários, fazendo e executando as ordens de Deus, e a nossa vida tem sido cuidada. Deus tem cuidado de nós, tem nos guardado fisicamente. Mas vejam, meus irmãos, Deus não faz isso só agora. Olha o versículo aí, o final do versículo 2, o que nos diz? Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. E muitas vezes nós somos cuidados, nós somos protegidos por Deus, nós somos livrados de perigos, e alguns nós tomamos conhecimento, outras vezes Deus entra com livramentos na nossa vida de forma tremenda que nós nem podemos imaginar. Meus irmãos, quando nossa filha tinha apenas 2 anos de idade, nós tínhamos um vizinho que tinha um cão Rottweiler, muito feroz. Sabe aquele cão que qualquer pessoa que passa próximo do portão, ele fica perseguindo a pessoa pelo lado de dentro? E um dia, o nosso portão estava aberto e aquele cachorro se soltou. De alguma maneira ele conseguiu fugir e ele foi direto no quintal da nossa casa, porque era de frente, e ele foi em cima da nossa filha. Aquele cachorro enorme com uma criança de 3 anos. E ela quando ela fez assim, e o anjo do Senhor colocou a mão ali, e aquele cachorro saiu e foi para outro lugar. Daquela vez nós vemos ali o livramento de Deus. Mas tantas vezes nós experimentamos livramentos do Senhor, algumas coisas nós nem sabemos, e Deus tem providenciado livramento para o seu povo. E isso tem acontecido desde agora e para sempre, nos diz aí o texto. Na palavra de Deus, nós também encontramos muitas vezes que Deus tem cuidado do seu povo no longo da história. Deus tem protegido o seu povo, e Ele fará e continuará fazendo isso por todo sempre. Deus protegeu o seu povo no Egito. Enquanto o povo de Deus estava ali cativo no Egito, Deus esteve cuidando e protegendo o seu povo. E não apenas no Egito, mas na saída do Egito também, Deus continuou cuidando do seu povo. Eles foram para o deserto, e quem é que vive naquelas condições inóspitas do deserto? Mas Deus cuidou do seu povo. Ali eles foram cuidados por Deus, com nuvem que trazia sombra, e durante a noite aquele frio congelante, calor, e pão, comida, água,
Deus cuidou do seu povo por 40 anos, Deus protegeu o seu povo. Não, mas não apenas aqui, mais à frente, Deus protegeu o seu povo dos filisteus, e isso aconteceu inúmeras vezes. Deus continuou protegendo o seu povo no cativeiro babilônico. Deus continuou ali cuidando do seu povo. Deus protegeu o seu povo até mesmo dos reis que vieram maus para governar o seu próprio povo. Deus continuou cuidando e libertando o seu povo. Deus protegeu o seu povo mais à frente do Império Romano. Deus continuou preservando um povo e cuidando deste povo. Meus irmãos, Deus protegeu o seu povo dos religiosos do Novo Testamento, dos fariseus do Novo Testamento, e na Idade Média, mais à frente, aquele tempo de trevas, Deus continuou cuidando do seu povo. Deus tem cuidado do seu povo desde agora e para sempre, e Ele faz isso porque a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus tem cuidado do seu povo, Deus cuida fisicamente, Ele guarda o seu povo. Por isso nós não devemos e não podemos nos desesperar, nós não podemos perder a cabeça. Deus está cuidando, tem cuidado de nós. Mas existe uma segunda razão que nós queríamos destacar com os irmãos aqui nesse texto. É que Deus, Ele protege o seu povo não apenas fisicamente, mas Ele protege o seu povo espiritualmente. Olha aí no versículo de número 3, olhem comigo, meus irmãos. Vamos ler todos juntos o verso de número 3? Leiamos. O cetro... Muito bem. Se talvez você tenha pensado que tudo ia dar certo, que ia ser sempre uma bonança, agora parece que o texto nos mostra exatamente o contrário. Porque aí o texto nos diz que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. E aqui o texto está nos falando que um governo ímpio, ele não vai prevalecer para sempre. E aqui nos mostra o povo de Deus sofrendo embaixo de um governo opressor e tirano. Meus irmãos, alguns estudiosos, alguns teólogos nos ensinam que esse salmo foi escrito por ocasião do governo de Senaqueribe. E os irmãos se lembram como é que foi aquela invasão de Senaqueribe? Como é que o povo de Deus sofreu? Como foi terrível, como foi quase que desesperador. Foi exatamente nesse contexto que o salmista escreveu este salmo. Momento de tensão, momento difícil. E o texto nos mostra que muitas vezes o povo de Deus passou por momentos difíceis e de sofrimento. E mesmo em meio ao sofrimento, Deus cuidou do seu povo espiritualmente. João Calvino, comentando acerca deste texto, nosso pastor e reformador João Calvino, ele nos faz a seguinte comentário, eu vou ler para os irmãos. Aqui somos advertidos que a proteção de Deus não impede que de vez em quando sejamos exercitados pela cruz e por aflições. E, portanto, os fiéis não deveriam prometer a si mesmo uma vida amena e fácil neste mundo, sendo-lhes suficiente que não sejam abandonados por Deus quando se sentirem necessitados de auxílio. É verdade que o Pai Celeste os ama muito eternamente, mas deseja que sejamos treinados pela cruz para que não se entreguem demasiadamente aos prazeres da carne. Em outras palavras, meus irmãos, o que o nosso pastor e reformador João Calvino está dizendo aqui é que nós temos recebido de Deus um tratamento de amor, de cuidado. Deus cuida fisicamente, Deus cuida espiritualmente, mas nós não somos mimados. Sabe uma criança mimada que não pode ser contrariada e ela sai
batendo o pé. Graças a Deus aqui na igreja nós não temos criança mimada, né? Mas criança mimada ninguém gosta, não é verdade? Criança chata, mimada, que não pode ser contrariada. Talvez seja isso mesmo. É alguma coisa por aí. Nós passamos por momentos difíceis, nós sofremos, nós sentimos. E Deus permite que o seu povo passe até mesmo por regimes totalitários. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. É o governo, governos opressores. Mas Deus alivia e modera o sofrimento do seu povo. Esse é o significado que temos aqui. Quando o texto nos diz que o cetro, o governo dos ímpios, não permanecerá, a ideia é que Deus, ele não permite que um governo seja tão terrível, tão mau, tão opressor, a ponto do povo de Deus ter que pecar contra ele. Olha aí o que o texto nos diz. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Para o quê? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É isso mesmo, meus irmãos. Sabe o que o texto está nos dizendo aqui? É que Deus permite que o seu povo passe por provações com um governo ímpio, opressor, mas antes que o povo tenha que pecar, Deus estende a sua mão. Deus entra com livramento. Deus não permite, Ele cuida espiritualmente de nós. Ele cuida da nossa espiritualidade. Deus cuida do seu povo fisicamente, mas cuida espiritualmente, para não pecarmos contra Ele. Ele zela pela nossa espiritualidade. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem garante a nossa salvação. E aqui nesse texto, nós já encontramos, como em muitos outros textos da palavra de Deus, a base para aquela doutrina da perseverança dos santos. Eu costumo até dizer que não é perseverança dos santos, eu acho que talvez a forma mais apropriada seria nós pensarmos na perseverança de Deus, porque Ele zela pela nossa salvação. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, todos nós já estaríamos longe dos caminhos do Senhor, mas Deus zela fisicamente e zela para que nós continuemos caminhando na sua presença, porque nós somos escolhidos por Ele. E aqui nós aprendemos que Deus, Ele age de uma maneira tremenda. Em primeiro lugar, salvando o seu povo. Em segundo lugar, santificando o seu povo. E em terceiro lugar, sustentando o seu povo. Então vejam que coisa maravilhosa. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo, fisicamente, espiritualmente. E é Ele quem garante a nossa salvação. E é por isso que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Sabemos que estamos sendo cuidados e que das suas mãos ninguém pode nos tirar. Olha o que nos diz a palavra de Deus: porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não se desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. 2 Crônicas 39. É promessa da palavra de Deus, meus irmãos. E ainda, Jeremias 32:40 nos diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É Deus quem cuida da nossa espiritualidade, Ele sustenta-nos firme nas suas mãos. Meus irmãos, em João 6,39 nós vemos Jesus mesmo dizendo assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Que bênção sabermos disso. Não existe perder a salvação, não existe. E é sempre interessante que quando nós pensamos nessa doutrina e conversamos até mesmo com alguém pode até dizer para você: mas então quer dizer que se eu sou salvo, eu posso sair, cair aí no mundão e viver de qualquer maneira, porque eu estou salvo mesmo, então Deus vai fazer a parte dele. Mas não é bem assim. Quando alguém diz isso, é porque nunca experimentou o novo nascimento,
é porque nunca experimentou o chamado de Deus, porque quando Deus nos chama, Ele nos chama e nós não podemos viver no pecado, é um chamado irresistível. É um chamado irresistível. E a esse chamado nós não podemos ficar indiferentes. E a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Nós pecamos, sim, porque somos pecadores. Mas não nos alegramos em viver no pecado. O nosso prazer é fazer a vontade de Deus. É nos arrependermos e andarmos em novidade de vida. No Salmo 37, 28, nós lemos assim: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos justos será exterminada. E ainda, meus irmãos, em João, capítulo de número 10, versículos de 27 a 29, nós lemos assim, Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Promessa, nosso Senhor Jesus Cristo, falando, é Ele quem cuida da nossa salvação, porque nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos de 38 a 39. Em Filipenses, Paulo está dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ainda em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Deus, Ele cuida, meus irmãos, desde agora e para sempre. E o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É Ele quem cuida da nossa vida espiritual. Ele zela pela nossa vida espiritual. Deus ameniza o sofrimento do seu povo. E no versículo de número 4, meus irmãos, nós vemos aí: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aos bons e aos retos de coração. É interessante que aqui no versículo de número 5, logo a seguir, o texto nos diz assim: quanto aos que se desviam, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. O destino dos que não confiam é a perdição eterna. São os malfeitores. Lembram-se que nós falamos dos que confiam e dos que se desviam. Uma divisão natural deste salmo. Os que confiam e os que se desviam. Os que confiam são os justos. Eles sofrem, eles choram, eles sentem, mas eles não se desviam por sendas tortuosas, por caminhos tortuosos, como nos diz o salmista. E aí, meus irmãos, concluindo a nossa meditação nesta noite, nós queremos voltar às perguntas iniciais. Como eu reajo com meu filho caindo de cabeça e desmaiando? Como eu reajo a um exame médico com diagnóstico de câncer, de Parkinson, de Alzheimer? Como eu reajo ao desemprego, a perdas financeiras,
a morte de um ente querido. Eu estou certo que todos nós aqui já fomos a enterros de crentes e de não crentes. E nós vemos como é o comportamento daqueles que confiam. Eles sofrem, mas eles não se desesperam. Eles não abandonam a sua fé. Meus irmãos, nós precisamos pensar que as pessoas ao nosso redor, elas estão nos observando. Eles estão olhando como é que eu e você reagimos diante das adversidades da vida. Os que confiam no Senhor, eles não se abalam, eles não se desesperam, eles não perdem a fé, eles não pecam, eles não se distanciam dos caminhos do Senhor, mesmo com as adversidades. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos nessa noite é exatamente isso. Como nós reagimos, Deus sabe. As pessoas ao nosso redor sabem. E nessa noite nós aprendemos como nós devemos reagir. E mais, que nós não estamos sozinhos. E Deus tem cuidado do seu povo. Cuidou no passado, cuidou ao longo da história e vai cuidar desde agora e para sempre. Porque Deus cuida do seu povo fisicamente. Deus cuida do seu povo espiritualmente. Para que nós não pequemos, para que nós não nos desviemos, para que nós não abandonemos os caminhos do Senhor. Então é preciso parar e pensar. Quando eu e você passarmos por dificuldades, por adversidades, nós vamos nos lembrar que Deus está cuidando da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos demonstrar desta forma aquilo que Deus está fazendo por nós. Vamos orar, vamos curvar a nossa cabeça e nós vamos orar nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do Teu povo, da Tua igreja. O Senhor tem separado um povo para si. E nós Te louvamos por esta confiança bendita que nós aprendemos na Tua palavra. Que nós não precisamos nos desesperar. Que nós não devemos pecar. Que nós não devemos nos afastar do Senhor diante das adversidades que sobrevêm à nossa vida. Mas que devemos, ó Deus querido, Deus amado, que nós devemos continuar confiando no Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor cuida fisicamente e o Senhor também cuida para que nós continuemos caminhando firmes nos Teus caminhos, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.